Viva está com o Hora da Verdade. Esta semana entrevistamos Manuel Castro Almeida, é Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro e da Coesão Territorial, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público Helena Pereira. Bem-vindo mais uma vez à Renascença. Temos um novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, mas olhando para trás, o governo teve ou não teve pouco cuidado ao escolher Gandra de Almeida, tendo em conta o percurso de incompatibilidades que agora se sabe. Antes de mais, queria cumprimentá-los e aos nossos ouvintes e aos nossos leitores. Eu acho que o Governo fez aquilo que devia ter feito. São agora imputadas a Gandra de Almeida imputações que, a serem verdade, ocorreram no mandato do Governo anterior. E quando ele é escolhido, o Governo não sabia, nem tinha como saber, que a acumulação de funções que ele exercia era ilegal. Aliás, ele foi escolhido depois de uma seleção feita na CRESAP, que é o órgão independente do Estado que faz o recrutamento e que valida as intenções do Estado, do Governo, para a nomeação dos altos dirigentes do Estado. A CRESAP analisou o currículo, analisou o seu perfil e deu parecer favorável à sua nomeação. E, portanto, o Governo nomeou, está evidentemente desconhecendo qualquer ilegalidade que possa existir, se é que existe. Por isso não vejo que haja aqui a responsabilidade do Governo nessa matéria. O líder da CRESAP, o atual, veio dizer que Gandra de Almeida assinou uma declaração onde consta que não possuía quaisquer incompatibilidades e impedimentos para o exercício do referido cargo. Não acha que devia ter referido? Então, se ele assinou uma declaração falsa, evidentemente que é um comportamento errado, é inaceitável. E, portanto, isso pode desculpar ou ajudar a desculpar a CRESAP e incrimina quem assinou o documento falso. Mas veja, agora, o Governo é que não tinha condições de saber se no tempo do Governo anterior ele tinha ou não tinha feito trabalho incompatível com a lei. Mas esse escrutínio não devia ter sido feito antes de convidar a Gandra de Almeida a estar neste cargo? Então, nós temos um órgão de recrutamento na administração pública que se chama CRESAP, que serve para isso, para validar as intenções de nomeação. E antes o Estado tem uma intenção e antes de formalizar a intenção, submete essa pessoa ao parecer da CRESAP. A CRESAP faz o escrutínio da pessoa, fala com ela, vê o seu perfil, vê o seu currículo, analisa tudo e dá um parecer ao Governo sobre se deve ou não deve nomear. Tem um parecer favorável, o Governo nomeou. Então aqui o ONU está na atual liderança da CRESAP. Aparentemente, a liderança da CRESAP contentou-se, e provavelmente de acordo com a lei, com uma declaração do funcionário de que estava tudo bem. Portanto, aparentemente aqui se há algum responsável, na aparência é o próprio que fez uma declaração falsa. Isto é um revés para a direção executiva do SNS, um órgão que do qual o PSD nunca foi fã e criticou muito quando foi criado por António Costa. Isto pode ser o princípio do fim daquele organismo? São coisas diferentes. Portanto, uma coisa é preciso reconhecer que não está a correr bem. Quer dizer, as pessoas têm ocupado o lugar, demitiu-se um primeiro, demitiu-se o segundo, está agora nomeado um terceiro, que, enfim, temos esperança e esperança fundada que possa ter um perfil correto para o lugar. A questão de haver ou não haver uma direção executiva no Serviço Nacional de Saúde é uma questão que pode estar sempre em aberto. De facto, é uma escolha, é uma solução atípica no quadro da nossa administração pública, mas que está por provar. A verdade é essa. Ainda não houve tempo de apurar os resultados, ver se funcionou bem, se funciona mal, se é uma mais-valia ou se não é uma mais-valia para o sistema de saúde. Uma coisa é certa, este governo tem a política de mexer o menos possível na administração pública. O governo tem que mexer nas políticas, tem que mudar resultados, mas gosta de perder pouco tempo a mexer nas orgânicas, porque depois os serviços perdem imenso tempo a tratar de orgânicas, leis orgânicas, reformulações, diários da República, diplomas, mudanças no estatuto do pessoal, promoções, despromoções. São complicações que desfocam o essencial, que é trabalhar para as pessoas. Portanto, o governo evita fazer reformulações orgânicas.
Se tiver que as fazer, também terá que as fazer, mas enfim, com o tempo. A propósito de nomeações e de escolhas, existe um código de conduta neste governo, semelhante àquele que existia com o governo de António Costa? Aquele questionário em que inquiria as pessoas também sobre incompatibilidades e que se aplicava a governantes. Pergunto-lhe, existe neste governo? Olha, uma boa pergunta, mas esse código de conduta aplica-se a governantes, não é? E devia Sim, ser estendido, por exemplo, Aplica-se a governantes. Eu lembro, a eu este tipo de preenchi, diretores. agora na formação do governo, creio que eu preenchi um documento. Com aquelas 30 E seis. tal 36 Agora perguntas do PS? não pergunto se eram 36 ou 30, não sei se era, mas preenchi um documento dessa natureza, sim, um código de conduta em que o governante é convidado a especificar eventuais conflitos de interesses ou eventuais situações que o tornem vulnerável, Portanto, etc. na altura o PSD criticou esta invenção do PS, mas afinal considera que é útil para o exercício de cargos políticos. Olha, se quer que lhe diga, não lhe dei grande importância. Tenho noção de ter assinado um documento desses. Não sei se é o mesmo do governo anterior, se houve alteração, mas não atribuo grande importância a isso, sinceramente. E devia ser esse questionário, devia ser estendido a estes protagonistas e este cargo de CEO do SNS é equiparado, creio que, a diretor-geral. Se devia ser estendido a este tipo de cargos da administração pública. Acabou de me dizer há pouco que este senhor, Gandra de Almeida, assinou uma declaração à CRESAP dizendo que estava tudo regular. Portanto, não é a declaração não é suficiente, pode estar a fazer uma declaração falsa. Aqui, vamos lá ver uma coisa, não há forma nunca se as pessoas quiserem ludibriar, se quiserem falsear, se quiserem enganar, há sempre forma de o fazer. Não vale a pena fazermos muitos papéis, acreditarmos muito nos papéis. Os papéis aceitam tudo o que lá escrevermos. É preciso dar atenção ao percurso de vida das pessoas, ver o seu percurso profissional e também da vida honrada que tiveram ou que não tiveram, da forma como são percebidas os seus comportamentos, para escolhermos pessoas que sejam idóneas para a função. Quando se escolhe um alto dirigente para a administração pública, coisa que cada vez é mais difícil, é preciso escolher pessoas que sejam tecnicamente competentes e que tenham idoneidade no plano pessoal e moral. Isso é muito importante. Já se pode dizer que a Ministra da Saúde soma, ao fim destes meses, muitos casos e casinhos e que se tornou um problema para o Governo? Posso dizer que a Ministra da Saúde tem muitos problemas no Governo, muitos problemas no Ministério da Saúde. Eu costumo sempre dizer que é, para mim, o Ministério mais difícil que o Governo tem. É dificílimo mesmo. E a Ministra da Saúde herdou uma situação muitíssimo difícil. Ela tem aqui um problema agravante, é que o facto de ter sido anunciado um plano de emergência para a saúde em prazo curto de 60 dias fez com que muita gente pensasse ou acreditasse que o Governo estava a prometer resolver os problemas da saúde em 60 dias. O que prometemos fazer em 60 dias não foi resolver os problemas da saúde, foi apresentar um plano. Esse plano foi apresentado, está a ser executado. Parte dele está completado, está feito, outra parte não está feito, há até uma parte que está atrasada, mas está a ser feita e está a apresentar resultados positivos. Agora as pessoas dirão, não, mas as coisas ainda não estão bem. Claro que não estão bem, mas vou-lhe dar um exemplo que ouvi há poucos dias. No caso da espera nas urgências dos hospitais. Agora, entre o Natal e o Ano Novo, aqui por esta altura, as televisões todas falavam de esperas de 12, 14, 15, creio que vi 17 horas de espera, talvez até mais. E as pessoas acham que isto é inqualificável, inaceitável. Alguém que está numa urgência 16 ou 17 horas à espera. Quem lá está acha isto uma coisa insuportável. Ponhamos-nos nós na situação dessas pessoas, iríamos pensar o mesmo. Pois bem, é muito tempo de espera, mas comparando com o mesmo período do ano anterior, em 2023, portanto no Natal, entre o Natal e o Ano Novo de 2023, a situação, um ano depois, esta última situação, foi reduzida em 30%. O tempo de espera nas urgências reduziu 30%. Naquele período indicado que eu vi, já não sei exatamente quais dias, mas era ali entre 20 e tal de dezembro e não sei quantos de janeiro. Ora, reduzir 30%
ainda implicou esperas de 16 ou 17 horas, mas é muito relevante, 30%. Se conseguir reduzir mais 30% no próximo ano e mais 30% no ano seguinte, chega quase a não ter, passa a ter tempos de espera aceitáveis. Demos tempo à Ministra da Saúde para tentar resolver um problema que é muito complexo. Esse tempo tem um limite para os resultados se notarem? Eu acho que o limite, desejavelmente, é o limite do mandato. É assim que a democracia funciona. No fim do mandato de 4 anos, o governo deve ser julgado pela sua ação global e também nesta área tão importante como é a saúde. E no fim de 4 anos, portugueses poderão avaliar com indicadores e com estatísticas, com a sua sensibilidade, se as coisas melhoraram ou se as coisas pioraram. Acha que este governo dura 4 anos? Então está confiante que o próximo Orçamento de Estado vai ser aprovado e que não há eleições antecipadas depois em 2026? Quando foi do Orçamento de 25, eu fiz quase um ato de fé que o Orçamento ia ser aprovado. Não estou em condições de fazer o mesmo ato de fé para o Orçamento de 26, porque as condições políticas são outras. Em 2025, se não houvesse Orçamento aprovado, o governo caía e teria que haver novas eleições. Em 2026, se o orçamento não fosse aprovado, não haveria a convocação de novas eleições, porque estamos naquele período em que o Presidente da República não pode já dissolver a Assembleia. As condições políticas são diferentes. O que eu lhe digo é que a obrigação do governo é apresentar um bom orçamento. E eu acho que dificilmente um bom orçamento é rejeitado na Assembleia. Acho que está, sobretudo nas nossas mãos, apresentar um bom orçamento. E depois na disponibilidade para compreendermos que um governo que não tem maioria absoluta no Parlamento tem que fazer entendimentos na Assembleia, se quiser aprovar o seu orçamento. É o dever do governo fazer entendimentos com partidos que possam viabilizar o orçamento, como foi exemplarmente feito. Mas com o PS no orçamento de 25. Com o Chega também? Eu acho que o comportamento do governo na aprovação do orçamento para 2025 foi exemplar do meu ponto de vista. Desde sempre dissemos que íamos falar com o maior partido da oposição e falámos com o maior partido da oposição e foi com ele que fizemos entendimentos que levaram à viabilização do orçamento. E eu creio que não há razão para mudar aquilo que correu bem. Mas no final deste ano, de 2025, as condições do Partido Socialista poderão ser outras para viabilizar a proposta do Orçamento do Estado? Logo veremos, é muito cedo. Estamos em janeiro, ainda vai correr muita água debaixo das pontes, é muito cedo. Porque temos eleições pelo meio, não é? Aqui agora, é muito cedo para tratar disso. O que o Governo tem é que estar focado em fazer o seu trabalho, executar os seus compromissos, mudar aquilo que há para mudar no país e preparar um bom orçamento para 2025. A nossa marca no orçamento para 2026, peço desculpa, no orçamento para 2025, a nossa marca foi aumentar rendimentos e baixar impostos e aumentar investimento, ter contas controladas, baixar a dívida. Se nós prosseguirmos este caminho, como devemos, dificilmente o orçamento pode ser rejeitado. Passamos à lei dos solos. Na audição esta semana no Parlamento mostrou abertura para chegar ao entendimento com o PS para que a lei seja melhorada. Que pontos é que o Governo está disposto a alterar e se tem mantido negociações com o PS e como é que estão a decorrer e se nos pode dar alguma novidade sobre o que é que pode mudar até sexta-feira a lei? Olha, um governo minoritário ou um governo que não tem maioria absoluta, como é o nosso, sabe muito bem que quando faz um decreto-lei ele está sempre sujeito a ser chamado ao Parlamento e o Parlamento passa a ter o diploma nas suas mãos e faz dele o que entender. Aquilo que eu pude observar das declarações públicas e aquilo que pude ver na reunião da Comissão Parlamentar é que há um grupo os pequenos partidos na esquerda e na extrema-esquerda estão muito contra esta lei, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o LIVRE, o PAN, mas os partidos que têm experiência de governo têm uma visão globalmente positiva do diploma. Não têm que ser visões absolutamente coincidentes,
mas são visões próximas, como é próprio de quem lida com realidades que são as mesmas. E há aqui alguns ajustamentos e alguma diferença na visão do problema, mas são maiores as semelhanças do que as diferenças. O Partido Socialista apontou um ponto que é a necessidade de evitar que a lei permita a constituição de guetos, de irmos agora construir novos aglomerados urbanos no meio dos campos ou no meio da floresta. Ora, isso corresponde exatamente ao nosso pensamento, é isso que está escrito na lei. A lei obriga, está lá escrito, que só pode haver a expansão e uso de solos rústicos numa lógica de consolidação dos aglomerados urbanos, portanto, para preencher vazios urbanos, ou então numa lógica de crescimento que seja harmónico, que seja homogéneo, que seja coerente com, creio que a palavra da lei é coerente, que seja coerente com o edificado anterior. E, portanto, isto exclui a possibilidade de ir construir agora um novo aglomerado ali a não sei quantos, a centenas de metros de distância do aglomerado anterior. Não é para constituir novos aglomerados, é para densificar, para preencher e para poder alargar os aglomerados que já existem. O Partido Socialista quer garantir isto e nós também. Qual é a forma de escrever isto? Devo dizer-lhe que nas várias versões da lei, uma lei tem muitas versões antes de chegar à parte final, estava escrito justamente a exigência da contiguidade. E na parte final chamaram-me a atenção que contiguidade poderia ser um conceito equívoco, porque poderia perguntar-se, então uma casa construída do outro lado da rua, está contígua ou não está contígua? E se for a 50 metros, ainda é contíguo? Então nós optámos por retirar este conceito de contiguidade, que é um bocadinho um conceito geométrico, e pôr um conceito mais arquitetónico, que é a ideia de coerência com aquilo que existe no aglomerado urbano que vai ser preenchido ou continuado. Mas aí estamos totalmente de acordo. A posição do Partido Socialista é coincidente com a do Governo. Não queremos constituir novos aglomerados urbanos, queremos consolidar os que existem e eventualmente alargar, encostar, digamos, fazer crescer um aglomerado, mas encostado àquele que existe. A outra observação do PS tinha a ver com o cálculo dos custos do terreno e o que se pode refletir no preço da habitação. A questão do preço. Criou-se uma ilusão, porque a lei diz que o preço máximo pode ser 125% da mediana das casas vendidas no concelho. Criou-se a ilusão de que o preço podia ser 25% superior ao preço atual. Íamos aumentar os preços em 25%. Ora, isto seria um verdadeiro absurdo. Porquê é que se criou esta ilusão? De facto, está lá na lei 125% da mediana, só que a mediana que está em causa é uma mediana que inclui casas novas e casas usadas. O preço da mediana é casas novas e casas usadas. E como 79% das casas comercializadas o ano passado em Portugal, se foram casas usadas, o preço da mediana é necessariamente de uma casa usada. E, portanto, estamos a comparar o preço de casas novas com casas usadas. E as casas novas, de acordo com o INE, custaram 50% mais caro, em média, do que as casas usadas. É curioso que é 50% mesmo, 50,0. Há 50,0. As casas novas mais caras do que as casas usadas. E já explicou isso ao PS? Já falaram sobre as propostas de alterações? Já. Agora, mas portanto, isto estou a explicar porque é que se criou a ideia que as casas iam ser mais caras. Não vão ser mais caras. As casas vão ser mais baratas, fazemos várias simulações e as casas, olhando sobretudo para os 50 concelhos que são a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto e as capitais de distrito, a proposta do Governo, que está contido, a solução do Governo, o preço máximo previsto por esta decreto-lei, é mais de 20% abaixo da média do custo das casas nestes concelhos. Pode dar um exemplo? Repare, estou a comparar o nosso preço máximo é mais de 20% abaixo do preço médio. Portanto, veja bem como estamos a baixar drasticamente os preços. Portanto, esta não é uma lei especulativa, é claramente uma lei anti-especulativa. Se quiser exemplos para as pessoas poderem ver de que preços é que nós estamos a falar, eu posso lhe dar alguns exemplos. Imagine que quer comprar um T2 novo com 80 metros quadrados em Sintra. O limite máximo desta lei
esta casa pode custar 210 mil euros. Se quiser comprar um T2 com 80 metros em Aveiro, vai pagar 198 mil euros. Em Setúbal, 192 mil euros. No Barreiro, 177 mil euros. Em Gondomar, 162. Em Viana do Castelo, 141 mil euros. Em Guimarães, 133 mil euros por um T2 novo com 80 metros. Quem nos está a ouvir e pertence a estas localidades vai perceber claramente que estes preços que eu acabei de indicar estão manifestamente abaixo do preço de mercado. Estas pessoas vão dizer: arranje-me lá uma casa a esse preço. Mas mesmo assim vai haver, o PS vai propor, mesmo assim, alterar esses cálculos, ou não? Eu não Ou sei. o PS ficou convencido Eu com as suas confesso, explicações? eu não sei o que é que o PS pensa fazer sobre isso. Do nosso lado, o critério é muito simples. Nós queremos baixar o preço das casas até ao limite mais baixo possível. Queremos pôr as casas tão baratas quanto possível, com um limite. Tem que ser um preço que seja suficientemente atrativo para mobilizar um construtor a ter a iniciativa de construir as casas, porque alguém que vai construir as casas vai querer ganhar dinheiro. Se nós pormos um preço máximo ridiculamente baixo, depois não vai ter casa nenhuma porque ninguém a vai construir. Tem que ser este princípio, é este equilíbrio que nós queremos fazer. Tão baratas quanto possível, desde que haja alguém que as queira ir construir. Se o Governo não conseguir aproximar-se do Partido Socialista, como é que vai fazer com a lei dos solos? Bom, a lei dos solos pertence ao Parlamento, como eu lhe disse, mas eu acho que vai ser possível haver um entendimento. Temos que procurar esse entendimento. É da lógica de um governo que não tem maioria absoluta procurar acordos no Parlamento, e eu acho que esse entendimento vai ser atingido. Estou confiante nisso. O diploma define também um mínimo de 70% de construção em solos reconvertidos para habitação pública ou valor moderado. Mas não é imposta qualquer cota mínima para a habitação pública. Porquê? Não, o que já se diz aí é que os 70% têm que ser para habitação pública ou valor moderado. Agora, em cada concelho, é que a Câmara e a Assembleia Municipal podem decidir, pode ser até 70% tudo público. Se o município quiser dedicar esses solos só à habitação pública, decide só fazer habitação pública. Então aí é o município que vai urbanizar esses solos que eram rústicos, transformam em urbanos e constrói casas públicas de acordo com as regras normais. Ou então, se o município quiser, mas isso aí não é o governo que decide, são as vontades locais. Preenchido com não público, desde que seja valor moderado. Exato, é isso? pode ser 70% de iniciativa privada, mas aí sujeito ao privado ao limite de preços. A nossa ideia é mesmo que, oferecendo mais casas, com terrenos mais baratos, muito mais baratos, o preço das casas, o mercado vai fazer baixar o preço das casas. Sim, mas o que lhe pergunto é por que razão é que não existe uma obrigatoriedade de habitação pública, no sentido em que um dos objetivos era aumentar o parque habitacional do Estado, porque isso permite, a longo prazo, ter a certeza de que essas habitações continuam a preços acessíveis. Oh, Helena, mas não me diga isso a mim. Então este governo, o país nos últimos 20 anos construiu pouquíssima habitação pública. Pergunto-lhe assim, porque é o autor desta lei. Sim, mas é que este governo está a construir e vai construir 26 mil casas com dinheiro público que estavam previstas no PRR preparado pelo governo anterior. Estavam preparadas, digamos, havia o programa, mas também não estavam construídas. Ok, estamos a construir essas casas e em cima dessas 26 ainda vamos construir mais 32, quase 33 mil casas, portanto vamos fazer 58 ou 59 mil casas públicas para pessoas de menores rendimentos. Isto é muitíssimo mais do que o que foi feito nos últimos 20 anos. Não vê bondade ou vantagens de assegurar o maior número de habitação pública. Para longo prazo, Olha, não haver vou-lhe dizer, um problema. Não, vamos ver. Habitação pública. Nós vamos usar agora 26 mil casas, vão ser pagas com PRR. As demais vão ser pagas com orçamento do Estado. São milhares de milhões de euros do orçamento do Estado para a construção de casas. Eu só concebo que o Estado se meta a fazer casas onde casa não seja negócio.
E então temos que fazer casas para classes mais desfavorecidas e aí tem que ser o Estado a fazê-las. Agora, esta lei é totalmente dirigida a construir casas para a classe média. É nesses que estamos a pensar. Estamos a pensar no casal de professores, nos jovens médicos, nos jovens enfermeiros. A classe média hoje não tem acesso a casa. É para esses que estamos a pensar. Seria um erro enorme. Não havia dinheiro no orçamento para fazer casas públicas para a classe média. Tomáramos nós fazer casas de iniciativa pública para as classes mais pobres, já demasiados pobres em Portugal. Tomáramos nós fazer para esses. Então, e não tratamos da classe média? Esta é uma solução para a classe média. E esta construção de habitação com dinheiros do PRR vai ser conseguida fazer a tempo do final da execução do programa? Ou isso ainda é um problema, essas 26 mil casas? Olha, uma das dificuldades do PRR é conseguir essa meta. Mas eu estou convencido que essa meta vai ser conseguida. Estou convencido que vai ser conseguida, porque nós fizemos um overbooking, digamos assim. Estão em construção mais do que 26 mil para garantir que 26 mil ficam prontas dentro do prazo. É esse o nosso propósito. O problema é também muito de mão de obra, não é? Pois, esse é mesmo o grande obstáculo mais difícil que nós temos. Nós estamos a preparar, nós tomamos várias medidas para garantir que o PRR vai ser executado. Foi aquela questão de mexer na lei do Tribunal de Contas e mexer na lei da contratação Facilita pública o visto para apressar prévio, as sim. coisas. Faz-se o visto prévio em simultâneo, e as obras andam enquanto o Tribunal está a fazer o julgamento, dispensa-se a revisão de projeto quando a revisão de projeto puser em causa a execução do E prazo. mais uma vez com o PS, com a ajuda do PS. Sabe que há uma grande. Quem tem experiência de governo tem mais facilidade em se entender do que quem passa a vida a dizer mal. O senhor ministro é, se calhar, aquele ministro que mais dialoga com sucesso com o PS. Não sei. Tem havido uma cooperação frutuosa. É nesse pressuposto que eu entendo que há matérias onde quem tem experiência das dificuldades de governar procura soluções convergentes. Tem mais facilidade em entender soluções do que quem está de fora, quem tem por profissão observar e dizer mal. Mas... Voltando um pouco atrás, PRR da habitação, falta de mão de obra e também aproveitava para lhe perguntar sobre como é que vai o Governo resolver o problema daquela via verde que o Governo queria criar para a contratação de imigrantes por parte das empresas, que aparentemente os patrões também não estão muito para aí virados. Como é que o Governo vai solucionar isto? Eu estava-lhe a dizer das medidas que nós tomamos para tentar cumprir o PRR. E eu estou convencido, com as medidas que tomamos e com a reprogramação que estamos agora a fazer, nós vamos tentar, com muito afinco, chegar ao final e executar todas as subvenções do PRR. Qual é o maior perigo? É mesmo a falta de mão de obra. E é a dificuldade mais difícil de ultrapassar. Apesar de tudo, não baixamos os braços. O ministro Leitão Amaro está a tratar com as associações, com as confederações empresariais e com as principais associações empresariais, uma negociação para permitir, facilitar a entrada em Portugal de trabalhadores estrangeiros, desde que tenham garantido trabalho e casa. Ou seja, esta ideia de que entra toda a gente em Portugal de qualquer maneira não pode ser. Mas também não podemos ser tão restritivos que não deixemos entrar em Portugal pessoas que vêm para trabalhar e que têm trabalho e que têm a possibilidade de ter casa garantida e, portanto, ter uma vida digna em Portugal. Esses nós temos que facilitar a entrada. E uma via é envolver nisto as associações empresariais, as confederações, Mas eles responderam para que não agilizar o processo. Eu creio que ainda está em negociação ainda tem esperança que esse entendimento está em negociação, tem esperança que sim. E, portanto, para que a mão de obra imigrante
possa compensar a falta de mão de obra nacional para não só construir habitação, mas todo o resto do PRR. Vou-lhe contar uma pequena história. Aqui há alguns meses atrás, um CEO de uma grande empresa de construção pôs-me justamente este seguinte ponto. Eu tenho trabalhadores da minha empresa que trabalham no estrangeiro, são estrangeiros, trabalham num país da América Latina, já não sei qual, e eu quero trazê-los para Portugal. Eles já são meus trabalhadores, quero trazê-los para Portugal, têm cá emprego garantido, têm casa garantida e eu não consigo trazê-los para cá. Ora, isto obriga a uma reação da nossa parte. Temos que identificar o que é que está a dificultar esta entrada, porque ninguém compreende que haja dificuldade em trazer pessoas destas. Estamos a encontrar agora aqui a fórmula de facilitar e de acelerar a entrada destas pessoas. E desta maneira de conversar, negociar com as associações empresariais, é isso? A ideia é responsabilizar um bocadinho as associações empresariais, que sejam as associações empresariais, a dizer, olha, temos aqui esta lista de pessoas a quem nós ou os nossos associados garantem emprego e garantem habitação. Deixa-me só voltar aqui ainda à lei dos solos, porque queria perceber a primeira versão, e já mencionou que existem várias versões dessa lei, realmente falava em arrendamento acessível como uma das condições obrigatórias para a reconversão, para a construção de habitação em solos reconvertidos. Mas depois caiu esta menção, ou seja, que incentivo é que os donos das casas terão para fazer então arrendamento acessível, ou como é que confia que será possível arrendamento dentro de algumas, sem subir muito o valor das rendas, uma vez que isso não ficou expressamente dito na lei? Olha, Helena, a nossa preocupação foi, em primeiro lugar, permitir aumentar o volume de casas. Em segundo lugar, garantir que essas casas vão ter preços mais baixos, porque os terrenos onde vão ser construídas são mais baratos. Em terceiro lugar, por cautela, estabelecemos preços máximos. Agora, Mas chegaram a ponderar isto já é suficiente. a condição do arrendamento acessível e depois recuaram. Não recuamos, não. Não faz ideia. Fazer uma lei destas, eu tive na minha mesa 20 versões diferentes e evoluía-se todos os dias. Altera uma palavra aqui, altera um texto acolá, arranja aqui melhor solução, vamos pensar melhor este assunto. Uma lei destas tem imensas, desde um borrão até chegar à solução final, tem imensas versões diferentes. E houve uma versão onde esteve escrito que não era obrigatório fazer arrendamento. Explicitava-se que nos 70% das casas tinha que ser habitação pública ou preço moderado ou arrendamento acessível. Mas o arrendamento acessível está aqui um bocadinho a mais a sua explicitação, porque arrendamento acessível é um ato derivado de quem comprar a casa. Você vai comprar uma casa e depois pode arrendá-la. Não é? Se Pode quiser, não ser acessível. mas o arrendamento acessível é facultativo, nunca é obrigatório. Você só arrenda se faz arrendamento. Um senhorio tem uma casa e pode arrendá-la no regime normal, ou então aproveita ou submete-se à lei do arrendamento acessível, que diz o quê? Eu arrendo a um preço mais barato, mas depois tenho uma redução no IRS. E a redução de preço que me pedem na casa, do preço da casa, de arrendamento, é menor do que aquilo que eu ganho no IRS. Mas é uma opção sua. Não há arrendamento acessível compulsivo. É facultativo. Portanto, não valia a pena ter na lei o arrendamento acessível, porque é sempre uma faculdade que o proprietário tem. O que eu digo é, se você comprar uma casa mais barata, como são estas casas que eu agora acabei de lhe falar, e quiser arrendá-la, vai arrendá-la tão mais barata quanto mais barato tiver comprado a casa. Não há nenhuma regra. Não é? Mas isso que está a dizer também sim, pode não ser. Claro, mas o princípio é esse. Sabe que a regra normal num qualquer... Confia nisso? Mas ouça, se você não quiser, se não quiser fazer arrendamento acessível, ninguém a pode obrigar. O arrendamento acessível é uma faculdade que toda a gente tem. Pode até perguntar, mas porquê é que não há mais? É porque depois há um conjunto de burocracias associadas que tornam isso difícil. Acha que seria legal ou inconstitucional pôr na lei que caso aquele proprietário quisesse alugar, tinha que ser arrendamento acessível? É isso?
Não é ilegal. Face às circunstâncias específicas deste diploma, não era ilegal por isso, mas parece uma opção desnecessária. Porque você, se quiser fazer arrendamento acessível, pode fazê-lo. Qual é o problema? Não, a ideia era travar a especulação. Sabe o que eu quero? É mais casas e a menor preço. Olha, e como é que Querer regular viu, tudo, depois não se regula nada. como é que viu todas as reservas feitas pela Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Urbanistas, o Conselho Nacional do Ambiente, a Associação Nacional de Municípios, que se criticaram a lei, se opuseram, e também algumas destas entidades alertaram para o risco de grande especulação e até de corrupção que isto pode gerar? Olha, risco de especulação, para mim, só pode vir de alguém que não tenha lido a lei. E houve pessoas que escreveram coisas, isso para mim é absolutamente claro. Houve muita gente que escreveu sem ter lido a lei. Mas isso é muito normal acontecer. Pessoas que escrevem porque ouviram falar, porque alguém escreveu, mas não leram a lei. Quem ler a lei percebe claramente que não há risco de especulação nenhuma. Veja, diga-me lá se é preço especulativo uma casa, um T2, em Guimarães por 133 mil euros, vá perguntar em Guimarães se este preço é especulativo. Ou vá perguntar em Gondomar se um T2 de 80 metros por 162 mil euros é especulativo. Ou se um T2 em Aveiro com 80 metros por 198 mil euros é especulativo. Não é. Manifestamente que não é especulativo. Este preço é anti-especulativo. Depois, a questão que eu vi escrita da corrupção. Quero dizer-lhe que eu recuso completamente a ideia de que este diploma possa favorecer a corrupção. Pelo contrário, eu tenho a tese que transparência e simplificação são os maiores inimigos da corrupção. E o que este diploma está a fazer é tornar a lei mais transparente e simplificá-la. Em vez de fazer uma alteração ao PDM que costuma demorar 5, 6, 7, 8 anos, faz-se uma alteração simplificada ao PDM, com parecer técnico feita dentro do município. Depois a Câmara Municipal aprova, a Assembleia Municipal analisa e aprova. E não é possível alguém convencer-me que vão corromper todos os membros da Assembleia Municipal. E se houver algum que seja corrompido, ao menos há lá testemunhas. Alguém se está lá para perceber. Eu confio no poder local, sabe? Confio mesmo. Eu já fui autarca, não voltarei a ser autarca, e portanto não estou a defender causa própria, mas conheço como é que as coisas funcionam. Ninguém melhor do que as pessoas da terra para saberem quais são as melhores soluções. Mas quem é que em Lisboa se pode arrogar o direito de saber se num determinado ponto de Vimioso, ou de Gondomar, ou de Vila Flor, deve ou não deve construir-se ali num determinado local? Quem é que em Lisboa se pode arrogar esse direito? Desde que em Lisboa pode-se fazer as leis que definem as regras gerais que têm que ser cumpridas em todo o território. Não pode construir em leito cheia, não pode construir em zonas inundáveis, não pode construir em territórios agrícolas do tipo A e do tipo B, que são territórios férteis. Agora, tirando isso, tem que ser os locais a decidir. E, portanto, com mais transparência, com mais simplificação, nós estamos a pôr cobro à corrupção. A corrupção vive mesmo da burocracia, das dificuldades, da incerteza, do novelo de problemas. Aí é que a corrupção entra. Vamos mudar de assunto, vamos falar de autárquicas e se já há alguma ideia se vamos ter autárquicas em setembro ou em outubro. Você não me leva a mal que eu volte atrás, que houve uma questão que a Helena colocou há bocadinho que eu não respondi, ou respondi só à parte final da sua pergunta e não respondi à primeira parte, porque dir-me-á assim. Então o senhor não é sensível a tantas críticas que apareceram, tantos especialistas, etc. E eu vou-lhe dizer uma coisa, engana-se quem pensar que este diploma saiu da minha caneta. Tem alguns textos que são da minha caneta, evidentemente, mas nós já ouvimos imensas pessoas. No princípio, na preparação da lei, o nosso objetivo é este. Como é que vamos começar? Por onde? Que lei é que vamos mexer? Em que direção? E como é que vamos agora articular isto tudo para isto ter coerência? Falámos com imensos técnicos especialistas. E mesmo assim foram tantas as críticas. Ouça, mas sabe uma coisa? Qual foi a conclusão que eu tirei? Eu ouvi tantas pessoas com indicações tão contraditórias, com tantas divergências entre esses técnicos todos tão afamados e tão credíveis e todos com imensos cargos universitários, davam opiniões muito diferentes, em alguns casos contraditórias. Há um momento em que o político tem que decidir, sabendo que vai agradar a alguns e desagradar a outros.
Mas aqui, neste caso, vou ser franco. O problema que eu quero resolver é pôr mais casas no mercado para que as pessoas da classe média possam ter casa a preço razoável, casa que possam comprar. Portanto, se eu Mas ficasse... deixa-me só, desculpa insistir nisto, o que Diga. algumas críticas dizem é que, mas daqui a 2, 3 anos depois delas estarem no mercado, entram na lógica de disparar o preço. Porque Não, Helena, não. Esta lei foi bem pensada. Sabe que esta condição fica registada. No registro desta propriedade fica este ónus. É um ónus como se fosse uma hipoteca. Como você tem que registar a sua hipoteca, se pediu dinheiro ao banco, fica registado. E quem quiser ir comprar a sua casa sabe que tem este ónus. Quem comprar esta casa sabe que tem este ónus do preço. Fica registado. Tem um travão esta condição, de especulação. exatamente. então não pode fica ser vendido registado. por Não pode haver especulação no segunda e terceira fase. E mais, se houver, a Câmara Municipal tem direito de preferência. Está dito na lei para evitar isso. Está a ver? A lei foi pensada. Então vamos entrar nas perguntas sobre autárquicas. Perguntava-lhe se já há alguma decisão, para começar esta conversa, se vamos ter autárquicas em setembro ou se em outubro. Não há ainda decisão sobre isso. Será num desses meses, mas ainda não há decisão. Ainda não há dia fechado. Certo. Sobre Lisboa, Carlos Moedas ainda não disse se é candidato, ainda não há um candidato ao Porto. O PSD não está aqui a atrasar um pouco o seu processo de autárquicas? Eu não creio, sabe, ainda no último Conselho Nacional foram aprovadas candidaturas de mais 40 e tal municípios. Portanto, é um processo que está a correr normalmente. Eu acho que nesta altura estamos a tempo. Sinceramente, não sinto que haja atraso. Eu lembro-me quando há muitos anos atrás eu fui candidato, eu apresentei a candidatura em março e considero que foi o tempo adequado. Não acho que está na hora de apresentar os candidatos. Agora, entre janeiro, fevereiro até março, acho que ficará esse trabalho feito. E o mais certo é o candidato do Porto ser, de facto, o ministro Pedro Duarte, como tem corrido? Não sei, vai ter que lhe perguntar isso a ele. O que eu lhe direi é que se ele for candidato, ele está muito bem preparado para o lugar e acho que o Porto ficaria muito bem servido com ele, sem dúvida nenhuma. E se ele for candidato, poderá haver uma remodelação no governo, ou seja, não ser fatal. só a saída. Isso é fatal. Não, mas não se circunscrever só Mais alargada. à saída deste ministro e aproveitar o momento para, a em vésperas Helena. de eleições autárquicas, fazer ali uma mudança? A Helena imagina qual é a minha resposta, é a única possível, que é dizer que remodelações de governo é um exclusivo do Primeiro-Ministro e, portanto, o Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro só poderia dar opinião ao Primeiro-Ministro se ele lhe a pedir, nunca em público, evidentemente. No Porto, o PSD vê ali dificuldades por causa do movimento independente que existe, que já tinha apoiado o Rui Moreira. Isso é um problema para o PSD, a concretizar-se o movimento independente apoiar, por exemplo, o atual vice-presidente da Câmara, Filipe Araújo. Sabe, o Porto e o PSD têm uma longa história de convivência. Quer dizer, o Porto, a marca autárquica mais forte do Porto são marcas do PSD. Foi o tempo de Rui Rio e, mais recentemente, digamos que o movimento independente que lidera o Porto é um movimento que anda muito próximo do PSD. A sensibilidade das pessoas não são militantes, alguns até eram militantes, outros não são militantes, mas são sensibilidades próximas do PSD. Portanto, eu diria que o Porto, em termos autárquicos, tem votado no PSD ou em zonas próximas do PSD, o que significa que isto cria condições para que o PSD possa ter um bom resultado no Porto, como eu também acho que tem condições de ter um bom resultado no país. Eu faço notar aqui a seguinte observação. Quando o PSD perdeu a maioria da Associação Nacional de Municípios, foi justamente na eleição de há 12 anos atrás, na eleição de 2013. Nessa altura o PSD teve um mau resultado e o PS cresceu muito. Faço notar que nessa altura nós estávamos no governo,
estávamos no pior período da governação da AD, no governo de Passos Coelho, com a Troika cá dentro, ou a Troika a comandar os destinos do país. E, portanto, era um momento de recessão, tinha havido cortes de salários, tinha havido cortes de pensões, etc. O ambiente político não era nada favorável ao governo e ao PSD por similitude. 12 anos depois, que é quando termina o ciclo destes presidentes de Câmara que fizeram 12 anos depois é agora em 2025. E, nesta altura, o ambiente, a situação política é totalmente diferente. O partido do governo, que é o PSD, não está a fazer cortes, está a fazer aumentos de salários, está a baixar impostos, está a pôr a economia a crescer, tem as contas em ordem, tem a dívida a diminuir, tem um clima social muito mais favorável do que o PSD de há 12 anos atrás. Mas e, portanto, até estas setembro, eleições, outubro ainda é um tempo que estas pode eleições ser... são uma grande oportunidade para o PSD. Temos condições de ter avanço autárquico muito forte, porque hoje a relação dos portugueses com o PSD está muito mais amigável Não tem do um que estava. desgaste até lá, até setembro, outubro. Porque é que há de haver? Estou a perguntar-lhe. Eu tenho confiança no futuro. Digamos, com este ímpeto reformador que o Primeiro-Ministro tem, com o volume de investimento que nós temos programado, com as condições que há de criação de quase pleno emprego, com impostos a baixar, com a economia a crescer, porque é que o governo há de perder simpatia do povo daqui até às eleições? Não vejo razão para isso. Ainda sobre o Porto, há alguma hipótese de o PSD aproximar-se a este movimento independente ligado a Rui Moreira? Ou não? Ainda ontem, o Conselho Nacional do Partido deu luz verde à direção nacional do partido para poder fazer entendimentos locais. E não há coligações nacionais em termos autárquicos, são entendimentos locais. E a Comissão Política Nacional ficou com o mandato para autorizar quaisquer entendimentos locais. E, portanto, não me peça agora em nenhum conselho do país, eu tenho condições de lhe dizer se vai haver coligação certo, deste partido com aquela coligação. Sim. Agora, são decisões locais que são tomadas ao nível local e que depois são referendadas pela Direção Nacional do Partido. O que está a dizer é que cada caso é um caso. Cada pode caso haver é um uma caso. aproximação para esse centro-direita e esse movimento independente ligado ao centro-direita? Confesso que não sei. Não sei. Mas o que eu digo é que devem ser decisões de nível local. No Conselho Nacional, o presidente do partido teve a necessidade de avisar que não devia haver coligações autárquicas com o Chega. Porquê? Existem muitas bases ou organismos de base que desejam essas coligações? Eu estava no Conselho Nacional, assisti a essa parte em que um militante, um Conselheiro Nacional, colocou a questão de dizer talvez fosse melhor que na autorização das coligações ficasse claro quem é que pode estar dentro e quem é que deve estar fora destas coligações. E o Estado-Geral do Partido disse, muito bem, então deixando claro, fica claro que as coligações podem ser, e estabeleceu qual era o nível, quais eram os partidos onde podia haver e onde não podia haver, e clarificou, mais uma vez, que com o Chega não haverá. Portanto, não foi necessidade de responder a nenhum ímpeto das bases a dizer que queremos fazer coligação e a Direção Nacional não permitiu. Não houve nenhum ímpeto, foi apenas uma clarificação que o Estado-Geral fez. E sabe se há figuras do PSD serem seduzidas pelo Chega para serem candidatos? Já vi que sim, já havia anunciados alguns. E poderá ser um problema para o PSD nestas eleições autárquicas, porque serão as primeiras eleições autárquicas com um partido como o Chega, com a expressão eleitoral que tem tido nas últimas eleições, e que já é razoável. Sabe, eu tenho a tese que... Ou seja, estava a falar das eleições autárquicas de há 12 anos, mas elas são muito diferentes também por causa deste novo dado que é o Chega. O dado novo é haver mais partidos. Há mais partidos, em geral, do que há 12 anos. O LIVRE também não estava lá há 12 anos, acho eu. Sim, mas o Chega teve 19% em legislativas. Mas acredito que vai haver maior pulverização, o que, do meu ponto de vista, não é uma vantagem.
Mas não há o receio de o Chega, enfim, fazer sombra em alguns distritos, como em Faro, no Algarve, ao PSD? Bom, mas isso é fatal como o destino. O Chega vai ter eleitos que hoje não tem e vai ter, mas isso é um pressuposto, é um dado de equação. Vamos tentar afirmar os nossos candidatos. O PSD tem um grande potencial autárquico, já o mostrou no passado, como eu digo, houve uma exceção, que foi aquele ano excepcional de 2013. Tirando o ano de 2013, a tradição, digamos, a maioria das vezes, o PSD liderou a Associação Nacional de Municípios, durante a maior parte do tempo. Em 2013 inverteram-se as coisas porque havia uma razão excepcional por causa, com o efeito da influência da Troika no governo. Afastado esse problema, eu acho que vai vir ao de cima a proximidade, a capacidade dos autarcas e do pensamento social-democrata, que é mais de gente de fazer do que de falar, é gente muito mais virada para a ação, muito mais virada para resultados. Os socialistas tendem a ser mais palavrosos, são mais dogmáticos, nós somos mais pragmáticos, queremos resolver problemas e as pessoas sentem que gostam de ter nas autarquias gente que faz. Outras eleições, as presidenciais, já é praticamente garantido que Marcos Mendes será o candidato com o apoio do PSD. O senhor também já disse que o apoiaria. O que lhe pergunto é, ele é um candidato forte para ganhar as eleições na primeira volta? Eu não sei se vai ganhar as eleições na primeira volta. Eu queria, em primeiro lugar, que Marcos Mendes aceitasse e decidisse ser candidato. Esse era o meu desejo. E, naturalmente, que dou como assento que o PSD o apoiará, nesse caso, no caso dele avançar. Mas acha difícil? O secretário-geral já foi muito claro nesse sentido. E acho que, e vejo muitas condições para que ele possa ser eleito Presidente da República. Mas vê como difícil que sejam umas eleições a só uma volta? Acho difícil, sim, acho difícil. Acho mais provável que haja uma eleição à segunda volta, sim. Porquê? Face ao número de candidatos em presença, aparentemente vamos ter um elevado número de candidatos, quer à direita, quer à esquerda, e, portanto, isso tornará difícil uma eleição à primeira volta. Mas isso também não me preocupa. Eu gostaria mesmo de ver Marcos Mendes eleito Presidente da República. Nos termos da Constituição, à primeira ou à segunda volta é mais ou menos irrelevante. E se o candidato apoiado pelo PSD não passar à segunda volta, seria um desastre? Rejeito totalmente essa possibilidade. Não confio nela nada. Não confio absolutamente nada nessa possibilidade. Algum calendário acha que... A discussão sobre presidenciais tem estado a ser muito precipitada e já se percebeu que está acelerada. Portanto, quando é que gostaria que Marcos Mendes formalizasse essa candidatura, se for candidato? Eu acho que eu vejo várias vantagens é que a candidatura não demore demasiado tempo. Não tem que ser imediatamente, mas... em fevereiro, como no PS também os socialistas acham que devia ser em fevereiro. Por que não? Portanto, convergem também a fevereiro. Não sei o que é que diz o Partido Socialista, nem sei o que é que Marcos Mendes pensa fazer a esse respeito, mas por que não? E a figura do almirante Gouveia Melo pode condicionar as contas do candidato apoiado pelo PSD e, neste caso, eventualmente, Marcos Mendes? Todos os candidatos vão condicionar o candidato e vão se condicionar entre si. Eles vão disputar os mesmos votos e, portanto, vão se condicionar uns aos outros, evidentemente. E eu aqui não ponho nenhum em situação especial. Acho que mas todos o almirante eles... não pode roubar mais votos à direita do que à esquerda? Neste momento, as sondagens dizem que se houvesse eleições já, ele estava muito bem colocado para as ganhar. A minha convicção é que, com o passar do tempo, com o decurso da campanha, a situação vai alterar-se radicalmente. É a minha perspectiva. Acha que ele irá falar, irá expor o seu pensamento e poderá não correr bem, é isso? Eu acho que quem não tem experiência política não vai ganhá-la em 3 meses.
E Mas o também- cargo de Presidente da República... Essa sondagem que referia dizia que os portugueses punham em quinto lugar a experiência política como uma das qualidades a ter o presidente. A campanha servirá para isso. A campanha servirá para isso, do meu ponto de vista, demonstrar às pessoas que o cargo de Presidente da República é o cargo mais político dos cargos políticos. É o topo dos cargos políticos. É mesmo para políticos. E quem quiser ir para a Presidência da República e não seja para fazer política, vai fazer o quê? Que intenções pode ter quem quer ir para Presidente da República e não quer fazer política? Quem não quer fazer política não vá para Que Presidente da intenções República. pode ser? Pois eu não sei, eu tenho que se explicar. O que não se pode é dizer eu não sou político, mas quero é ser o chefe dos políticos. Mas então, o cargo de Presidente da República é o topo dos cargos políticos. Acha que o Gouveia E Mel... deve ir para Presidente da República quem estiver melhor preparado politicamente, Pois, porque era é um isso. cargo político. Temos que assumir isto de uma vez por todas. O cargo político, o cargo de Presidente da República é um cargo político. diria então que ele é impreparado para o cargo. Salvo prova em contrário. Ou que só diz banalidades. Até prova em contrário, nunca se percebeu que fosse uma pessoa politicamente preparada. Ele demonstrou ser eficaz em logística de organização de um processo vacinal. Mostrou ser eficaz. E o país ficou-lhe todo reconhecido por isso. Em matéria de logística, ele mostrou ser muito capaz. Em matéria de política, ainda não se viu. Mas ele também está a tempo de o provar, se conseguir. Mas isto também não pode ser um sinal um sinal ou prova de que realmente a classe política ou os políticos caíram muito na consideração das pessoas. Mas isso é mau. A solução é recuperar a credibilidade dos políticos. Eu confio nisso. Eu lembro muito bem, quando eu entrei na política, havia respeito pela classe política. Ela foi-se perdendo, mas eu não me conformo com isso. E eu quero que os meus filhos olhem para mim e tenham orgulho porque o seu pai é político. E ser político deve constar do currículo e não pode ser cadastro. E eu bato-me contra esse conceito de degradação dos políticos. O país só melhora quando os seus políticos forem bons. E para isso, isso está nas mãos das pessoas, as pessoas que têm o poder de eleger os políticos. E eu peço às pessoas que, na hora de votar, escolham os mais competentes politicamente. Na eventualidade de o Almirante candidatar-se às eleições presidenciais e até, eventualmente, ganhar essas eleições, o perigo existe de fazer mudar até o papel presidencial. A figura presidencial mudar como conceito Olha, mais uma vez, não me leva a mal, eu não gosto muito de falar do que não sei, prefiro falar do que conheço. E eu conheço o Almirante tão mal como a maioria dos portugueses, tirando a capacidade logística que ele tem e tirando a imagem da farda que se nos impõe, tirando isso eu sei pouco acerca dele. Agora, o que eu lhe digo é, falando da mudança do regime, ou da potencialidade de mudar o regime, faz-me lembrar a Constituição. O Presidente da República tem que jurar a Constituição. E, bom, já agora, convém que a tenha lido, de preferência que a tenha estudado, de preferência que a domine bem, de preferência que conheça a sua evolução. Eu falo disto e lembro-me de Marcos Mendes, que todos os dias trabalhava com a Constituição no Parlamento ou no Governo, era quem, durante muito tempo, no Governo tinha a relação com Belém, lembram-se disso, nos governos de Cavaco Silva, ele tinha a relação com Belém, a relação Governo-o Presidente da República, na formulação dos diplomas, na articulação dos diplomas, na verificação da constitucionalidade dos diplomas. Portanto, ele tem um domínio da Constituição, ele lê a Constituição de trás para a frente, da frente para trás. E depois participou no processo de revisão constitucional que fez uma maioria com o Partido Socialista para este efeito. Fez uma ponte com o Partido Socialista para rever a Constituição. Ele conhece a Constituição como poucos. Quando a for jurar, a gente sabe que ele sabe do que está a falar. E era bom que todos os candidatos pudessem dizer o mesmo. Uma última pergunta. O Presidente da República atual, Marcelo Rebelo de Sousa,
ainda durante a sua campanha presidencial, defendeu que o mandato presidencial devia ser concentrado em 7 anos de mandato. Essa é uma possibilidade que este governo pode vir a ter, legislar ou, enfim, até no Parlamento apresentar algum tipo de proposta que diminua quer dizer, que aumente o mandato de presidencial? Vou ser franco consigo, nunca refleti sobre esse assunto, não tenho opinião sobre esse assunto, só sei que para fazer essa alteração seria preciso fazer uma revisão constitucional que aparentemente não está na agenda a fazer. Está terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Esta gravação áudio teve a ajuda de Rui Glória e a gravação vídeo de Fábio Oliveira. A sonorização estará a cargo de Diogo Casinha. Regressamos na próxima semana.